Bom dia. Então tá, eu aqui, caboclo falador. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, eu sei. Mas todo mundo hoje vive num frenesi, numa agitação, numa ansiedade, numa vontade de falar. Nós temos hoje uma prótese, segundo o João César de Castro Rocha, que é uma tecnologia cibernética, um smartphone, certo? Que, sendo smart, se presta para falar, mas se presta também para uma porrada de outras coisas, inclusive para fazer intriga, fazer fofoca, produzir prova contra si, ver se pode uma coisa dessa. Pô, é foda, bicho, sabe? Eu sou do tempo, sabe, que quando pude tive aparelho celular, tá certo? Eram uns tijolões, tá certo? Mas eram aparelhos que serviam, alguns já serviam para fazer vídeo, certo? Serviam para fazer áudio, mas eu acho que não tinha a rede social plena como nós temos hoje, certo? Eu não entendo muito bem ainda como é que funcionam as redes sociais, sabe? Como é que podem centenas de milhares de evangélicos se conectarem dentro de grupos, certo? Eu acho que eles se conectam em grupos dentro da própria comunidade deles, certo? Da comunidade de crença deles ali, junto, animado pelo pastor. E depois disso, há outros grupos maiores que vão se conectando. A ideia é de rede mesmo, certo? A internet quer dizer rede mundial de computadores, rede mundial, TEA mundial de computadores, tá certo? E dessa forma as conexões se dão, tá certo? E eu tô aqui, hoje são 27, eu tô com a guma aqui estilizada à minha frente, eu vou dar uma enquadrada melhor nela, tá certo? Vamos ver se eu consigo. Aqui, tá certo? Epa, assim não vale, caindo não vale. Aqui, sabe, bora ver aqui. Pronto, tá bom aqui. E 27 hoje é sexta-feira, 27 de junho, tá certo? Não me diz nada a data. E hoje tem um sujeito aí, um intelectual, um sujeito que pensou. Ontem eu queria me reportar a umas questões aí falando da inteligência humana, sabe? Falando de pensamento. A gente, quando aqui no mundo. Eu vou falar assim, sabe? De repente nós somos descendentes do mundo ocidental, tá certo? Nós somos descendentes de europeus, mas hoje a gente se situa no sul global, tá certo? Mas a cabeça da gente vem ali da cultura greco-romana, tá certo? E cultura greco-romana que na verdade é uma cultura cosmopolita, bicho, não tem como dissociar, sabe, a cultura humana ali da região dos Três Rios, ali do Oriente Médio, ali do Potamos, certo, dos dois Potamos, dos dois rios, da Mesopotâmia, tá certo? Não tem como sair dali, ali da do Iraque hoje, certo? Mas da Babilônia antigamente. A Babilônia foi um reino, uma cidade-reino, tá certo? E, e ali, sabe? E ao redor havia outras cidades, sabe? Havia a cidade de Ur, certo? E onde viveu o tal de Abraão. O pessoal diz que viveu, tá certo? Ninguém tem assim, comprovação, como diz o Breno, arqueológica disso, tá certo? Mas o fato é que a cabeça da gente, sabe, o DNA cultural, sabe, nos persegue desde aqueles meandros de lá, tá certo? A gente, se for ver, a gente não tem nada de autoral, não tem nada de original, tá certo? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista da inteligência, mas esse é o fato. E eu pensava ali, sabe, nos grandes ali da Europa do século XVIII, século XIX. Eu estou pensando em Kant, sabe, estou pensando ali em Kant no século XVIII, estou pensando em Rousseau, estou pensando em John Locke, estou pensando em Hobbes. Essas pessoas todas, o Montesquieu, todos que fizeram a cabeça da gente aí, sabe, para dar um padrão de pensamento, de enquadramento da realidade, sabe? Um padrão para organizar a inteligência, para organizar a cabeça, para organizar os arquivos dentro da memória, tá certo? Porque na verdade o que importa é a memória, tá certo? Porque quando a memória se vai, sabe, a memória leva tudo e fica só o corpo atrás da casca seca, tá certo?
como é que chama aquele filme? O Vigilante do Futuro, tá certo? E onde se fala de casca, né? A casca onde está o cérebro, certo? E ali, sabe, eles criam robôs, máquinas, sabe, mas sustentam o cérebro, sabe, e atribuem para esse corpo aí poderes aí tecnológicos. Mas eu falava de tecnologia e o João César de Castro Rocha fala exatamente isso, de que o ser humano é um ser protético, certo? Que não tendo especificidades, é um homo não específicos, um homo não específicos, não sei se daria para fazer isso, eu não sei se eu chamo esse meu vídeo de homo não específicos, justamente para traduzir esse ser protético que nós somos, tá certo? Sendo seres peludos, habitantes ali do topo das árvores, tivemos que descer um dia, tá certo? Para poder encarar uma proteína, tá certo? E ali, sabe, ter ali um boom, sabe? Interessante é que outros seres aí, sabe, do mundo animal, sabe, são seres proteínicos, se alimentam de proteínas, tá certo? Mas não desenvolveram a inteligência no tanto quanto os seres humanos, sabe? Eu tenho para mim, sabe, que são ali, sabe, a situação de ter que fugir sempre por não ser um ser específico, sabe, por não ter garras profundas, por não ter corpo aí, sabe, um corpo maçudo, tirando os gorilas, tá certo? Por não ter dentes afiados e assim, sabe, eu não sei o que mais a gente poderia ter, tá certo? E tá sempre em situação de fuga, correndo, 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 sabe? Se escondendo, se escondendo. Eu já falei, eu fiz um vídeo aí usando essas expressões, tá certo? Eu não sei bem se foi isso, tá certo? Mas o fato é que a partir de um certo ponto, o ser humano se torna específicos, entre aspas, certo? Quando adquire, renuncia às especificidades natural, sabe? E adquire artificicidades intelectual. Hoje a grande discussão é a questão da inteligência artificial, sabe? Como sendo a maior prótese, a última prótese, sabe? A prótese de tecnologia de ponta mais assim ultimada que nós temos, tá certo? E quando eu falo nisso, eu estou pensando naquele cientista neurobiólogo, como é que chama ele? Eu não vou lembrar agora o nome, que trata destas questões, sabe? Mas ele diz que não existe a inteligência artificial, tá certo? Porque, na verdade, a inteligência artificial, as máquinas, certo, de inteligência artificial para funcionar, dependem de tomadas, dependem de baterias de lítio, sabe? Enquanto que nós humanos, sabe, não precisamos disso. Enquanto elas vão parar para recarregar, tá certo? A gente vai passando ao largo e correndo, tá certo? E vai chegar na frente, sempre, tá certo? Mas eu fico imaginando, assim, sabe? Eu gosto dessa descoberta do João César, sabe? De Castro Rocha, quando ele fala do ser protético, e eu compreendi isso bem, sabe? Está encaixado na minha inteligência. E penso, sabe, que baseado nisso, o que nos sustenta hoje no mundo, sabe? E aí eu estou na Ágora, me dou conta que estou na Ágora Nacional, vendo ali, sabe? O Brasil pós votação de um decreto-lei legislativo contra um decreto-lei executivo, tá certo? Em que o legislativo derrotou o executivo, tá certo? E eu fico pensando nessa teima do mundo, aí eu me coloco de novo na perspectiva do tempo, sabe? Vou buscar lá o mundo pré-histórico, o mundo histórico, o mundo ali na Mesopotâmia, tá certo? E vendo o ser humano ali, sabe? As famílias, os clãs e as tribos, sabe? Se apropriando dos excedentes da produção. E chego, caio ali agora, nesse momento, no mundo ali cosmopolita, tá certo? E vejo o Trump ali de banda, vejo os chineses ali em contraface, tá certo? E concluo, porque concluíram antes de mim, sabe, que nós vivemos uma tremenda guerra comercial, tá certo? Hoje a notícia que tem, sabe, que foi registrada, é que o Trump está celebrando com assim, sabe, com alegria feroz, sabe, o acordo
comercial que ele está fazendo com os chineses, o Trump, ele põe quentura, põe pressão, pressão de panela de pressão nos chineses ali, sabe, em algumas situações ali, sabe, com aquelas histórias das sobretaxas, tá certo? Para colher ali resultado. Esse cara ele operou no mundo dos negócios, sabe, no mundo da barganha comercial, tá certo? Para vender um produto, ele coloca um preço lá nas estrelas, tá certo? E depois vai baixando, baixando até que chega no meio termo, tá certo? Onde esse meio termo é vantajoso para ele e desvantajoso para o outro lá, sabe? E esse cara tem essa prática que quer, sabe, aplicar ali no mundo da política, sabe? Porque tem assim aí, sabe, no mundo da política tem hoje os caras descobriram, sabe, descobriram essa questão aí, sabe, de fazer política direta, sabe, é o que os empresários hoje estão fazendo. Descobriram uma relação de 170 empresários aí, sabe, que durante o governo Bolsonaro incentivaram o golpe, sabe, e patrocinaram ali os motoristas nas rodovias, sabe, alimentaram esses motoristas, alimentaram os bloqueios, sabe, as pessoas que estavam nos bloqueios, alimentaram a corrupção dos policiais rodoviários federais, tá certo? Eles pintaram e bordaram esses caras aí, sabe, do mundo do agronegócio. E assim, eles ficam então ao redor, tá certo? Mas tem uns que vão para dentro, sabe? Vão para cima mesmo, sabe, da luta, sabe? Sabe, não se candidatam nas representações, representação dos poderes, tá certo? Mas assim, eles apoiam com o dinheiro que têm, sabe, a luta que precisa ser feita em favor dos privilégios de classe, tá certo? Que é a classe deles, é claro, tá certo? Mas o fato é que aí o tal de Trump fez pressão, já são 11 minutos de vídeo, sabe? Fez pressão em cima dos chineses ali, do Xi Jinping, tá certo? Só que o Xi, rapaz, ele não atua sozinho, rapaz, sabe? Não atua sozinho, tem toda uma organização, uma estrutura partidária, sabe, uma estrutura política e institucional, sabe, por trás do que ele fala, tá certo? As decisões não são dele, tá certo? Não é uma decisão unilateral, ontem eu falava de vontade, falava de liberdade, liberdade de expressão, todas as formas de liberdade, tá certo? As liberdades contratuais. O mundo ocidental, as instituições ocidentais são construídas em cima de expressão de vontade que vem de um parlamento, tá certo? E que produz uma lei que se estabelece ali perante um país, perante uma nação, tá certo? E ali vai constituindo o repositório das suas tradições, das suas hermenêuticas, tá certo? E vai avançando, tá certo? Mas assim, o ponto de partida foi essa descoberta, mas agora é uma coisa antiga, rapaz. Quando eu fiz o meu upgrade de filosofia com o Vitor Lima, é Vitor Lima? Assim, chegou num ponto, sabe, que tá lá, Aristóteles diante ali, sabe, da cidade, não sei se era Atenas, sabe, e onde ele diz assim, pronto, tá certo, tá feito, nós temos as instituições, tá ali o pessoal à minha direita discutindo, aquela coisa toda, tem aqui o Alexandre fazendo guerra ali, reinando no mundo, tá certo? Então nós temos aí quem governe, temos as instituições, tá certo? Então o mundo tá bem, tá certo? Feliz de nós, sabe? O homem é um animal político, tá certo? E ele se queda então diante dessas conquistas da humanidade e ali, sabe, naquele ponto tem ali o interesse político estabelecido, o interesse político ao lado do interesse particular, tá certo? Do interesse individual, tá certo? Nós temos o interesse da sociedade, essas coisas colocadas. O mundo, então, ele começa então a se balizar por essas instituições e chega num ponto que fica bem claro que nós temos o indivíduo do lado, a sociedade do outro, tá certo? E o mundo hoje está quedado a prestigiar o indivíduo e instituições que prestigiam o princípio do sujeito individual da história, tá certo? Em detrimento do sujeito social da história, da sociedade, tá certo? E essa é a questão que está colocada hoje aí, sabe, no mundo. Aqui no Brasil o que nós temos é isso, tá certo?
Temos um país rico, tá certo? Um país que já produziu riqueza para dedéu, sabe? Riqueza que foi para a Europa, riqueza que foi para a Ásia, riqueza que está indo para a Europa, riqueza que está indo para a Ásia. Eu vi um vídeo, sabe, de um navio, de navios, é uma frota de navios que os chineses estão construindo, onde eles fazem criação de peixes dentro dos navios, certo? Em alto mar, certo? Fazendo, mas não que eles venham aqui para o Oceano Atlântico ou Pacífico, eles estão indo para aqueles mares ali mesmo ali, para os mares da China, aquela coisa ali, tá certo? De onde os peixes saem, sabe, e aquela coisa toda. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa história, esses criatórios de peixes artificial, me perdi, me embaralhei, eu vinha trazendo a ideia numa direção, mas assim, do que eu falava mesmo, tá certo? Mas o fato é que, assim, a produção, sabe, totalmente embaralhada, tá certo? Eu não sei como retomar aqui a ideia. Mas eu falava assim, dos interesses sociais, tá certo? E dos interesses individuais, tá certo? E o fato é que o mundo hoje se põe dessa maneira. E eu falava aqui do Brasil, tá certo? E aqui do Brasil, onde nós temos. Sim, eu falava, assim, agora peguei, certo? Nós temos aqui terras ali para bandas do Amazonas, ali para o Médio Amazonas, tá certo? Ali onde está Óbidos, a cidade de Óbidos, para onde, ali onde tem minérios, minérios e minérios. Aqui o Pará está cheio de minérios, ali Minas Gerais está cheio de minérios. E esse minério é todo exportado, vai para a China fazer esses big navios aí, tá certo? Esses navios aí que servem, inclusive esses aí que servem para fazer a criação de peixe, ver se pode, toneladas e toneladas, milhares de toneladas de peixe, sabe? E os navios, sabe, que são produzidos pelo aço, sabe, pelo ferro, sabe, que sai aqui da nossa região, o alumínio que sai da nossa região, o ouro que sai da nossa região, porque quando eles fazem a mineração tem ouro no meio, tá certo? E tem essa questão das terras raras, aí eu caio de novo ali, sabe, no acordo que fez o Trump com o Xi, não sei se foi Trump, sabe, mas vamos colocar assim, se eu falar do Trump eu tenho que colocar o Xi na interface com ele, tá certo? Mas o fato é que chegou-se a um acordo aí sobre questão de terras raras, tá certo? É um tipo de mineral, sabe, de província mineral, onde tem 17 minérios, segundo o Lejune Miranda. 17 minérios, desses 17, 7 são estratégicos, certo? Como, por exemplo, o lítio, como é que chama? Eu não vou conseguir falar. Não vou conseguir falar, tá certo? Mas tem o lítio e tem outros aí, sabe? Mais 6 minerais aí, sabe? Que são minerais estratégicos, inclusive que servem para produzir armas, tá certo? E o porra do Xi tá fazendo negócios com o Trump, tá certo? Só que o detalhe é o seguinte: o Xi entrega o minério, tá certo? Mas não entrega a tecnologia, tá certo? Os estadunidenses vão ter que se virar, tá certo? São 17 minutos de vídeo. Eu tô capengando hoje aqui. Mas eu só sei dizer que assim, o Brasil é um país riquíssimo, sabe, que tem terras raras também, tá certo? E o pessoal tá doido aqui, rapaz, sabe, cavucando a terra aqui, tá certo? Cavucando é bom, sabe? Eu não gosto dessa expressão, cavucar. Eles ficam aqui cavando, sabe? Cavando, derrubando montanhas. Tem aqui, eu moro aqui no Pará, tá certo? E tem uma região ali na direção de uma cidade chamada Paragominas, onde tem o Rio Capim, Rio Capim, como é que chama? Rio Capim, Caulim, tá certo? Tem um mineral chamado Caulim, tá certo? Eu tive a oportunidade de ver uma montanha de Caulim, é um mineral branco, esbranquiçado, tá certo? Quando a gente vai andando na direção de Paragominas, sair daqui de Belém, e entra ali no trecho, sabe? A gente vai vendo à esquerda e à direita montanhas, montes, sabe? Tudo assim esbranquiçado. Aquilo ali é o caulim, uma substância, sabe? Que é usada para clarear na época, sabe? Quando eu fiz sabe, a pesquisa, entre aspas aí, tá certo? O caulim era usado para branquear o papel, tá certo? A celulose, tá certo? Para a celulose adquirir a cor daquela resma de papel que está me olhando bem ali. Aliás, eu preciso comprar uma resma de papel. Mas a brancura do papel ofício, por exemplo, se deve ao caulim. E nós temos aqui na região de Paragominas, aqui perto de nós, sabe, Minas de Caulim, sabe? Onde você vai ver, tá ali a montanha, tá certo? Mas só que a montanha no vale, a montanha toda é removida, certo? Chega ali no chão, no solo, no rés, tá certo? Aí então se passa a cavar, tá certo? Para tirar ali o mineral, sabe? Ali, sabe? Eu não sei como é que a gente pode chamar, sabe? A nata, sabe? A nata mineral ali, sabe? O filé da mina, tá certo? O filé da mina que está abaixo do solo, abaixo da superfície, tá certo? Você tira a montanha, remove a montanha,
movimenta para um lugar, tá certo? E depois você cava, 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 retira o filé do caulim, tá certo? Aí depois traz de volta, tá certo? Traz de volta a montanha que estava em cima, que foi removida, tá certo? E o caulim vai para onde? Vai pra puta que pariu, tá certo? Não fica pros brasileiros, porra, é isso que me invoca, tá certo? Somos um país rico, sabe? Mas um país rico de merda, porque a riqueza não nos favorece, porra, sabe? Nenhum brasileiro tem uma conta poupança. Hoje, o maior porradal que nós temos hoje no Congresso, aí a gente cai aqui, sabe, na Ágora, sabe, na Ágora Nacional, tá certo? Puta que pariu, onde 450 parlamentares no Congresso, ali na Câmara dos Deputados, sabe, derrotaram o governo. E o pessoal tá querendo que o Lula vá para cima, tá certo? Que vire, que sabe, que queime pontes aí, sabe? Que vire a banca, aquela coisa toda, que nem Yeshua fez uma vez lá, rapaz, na Palestina, rapaz, quando ele foi num sábado ali, sabe, fazer estudos da Bíblia, tá certo? E ele viu ali já ali aquele pessoal emprestando dinheiro, sabe, vendendo dinheiro, aquela coisa toda, tá certo? Aí ele botou para quebrar, tá? Estão esperando que o Lula faça, repita a mesma cena. Mas o fato é, sabe, que a gente tem tanta riqueza, sabe, tanta riqueza no país, sabe, e a gente não vê resultado, tá certo? A gente não vê resultado. Aí, sabe, os empresários, os CNPJ, sabe, montaram um sistema de tráfico, de comércio, sabe, dessas riquezas, tá certo? Então, aí, sabe, a burguesia se apodera dos poderes republicanos, tá certo? E dos poderes de governo, tá certo? E tornam os interesses da sociedade a interesses particulares, privados, tá certo? E esse mineral sai todo, rapaz, do Brasil, porra, vai pra Noruega, vai lá pra China, vai não sei mais pra onde, vai pra puta que pariu, sabe? Lá pras bandas ali, sabe? Ali pras bandas das Arábias, tá certo? Porra. E a gente não vê resultado, tá certo? A gente não vê resultado disso, tá certo? Não vê. E é isso que é escroto, sabe? A gente está hoje morando num país como o Brasil, tá certo? Somos 230 milhões, sabe, de brasileiros, sabe, um território, sabe, não é que o território, não é que nós sejamos cagados de sorte que toda a riqueza do planetário esteja aqui no nosso território, não se trata disso, é que é um território grande, imenso, sabe, como hoje ali, sabe, os europeus, sabe, querem se apropriar, sabe, do território da Rússia, querem ali, sabe, fazer uma guerra contra a Rússia e derrotar o governo russo, sabe? Para se apropriar do território da Sibéria, rapaz, sabe? Daquelas terras de lá, sabe? Porra, sabe? O território é russo, é imenso demais, sabe? Eu acho que é o maior território, eu acho que da superfície planetária de um país, tá certo? Porra. E nós aqui, sabe, na América do Sul, não somos lá, sabe, desprezíveis, não somos de se jogar fora também, temos um território vasto, tá certo? E nesse território, no chão, porra, tá cheio de riquezas. Só que a gente não vê, rapaz, sabe, essa riqueza aí, sabe? A gente não vê, porra, sabe? O que se opera na superfície planetária é ali, sabe, o esforço de cada um, sabe, um empresário ali, sabe, que abre uma fábrica, sabe, que contrata ali uma dezena de trabalhadores, tá certo? Trabalhadores que recebem um salário, sabe, e a gente vai vivendo, revivendo, vivendo, tá certo? Porra, bicho, é foda. E isso dói, rapaz, dói. Na medida que a gente vai clareando a mente, sabe, vai deixando de acreditar em deuses, sabe, vai tentando ver como é que opera os próprios humanos. Porque os humanos, sabe, os que estão aí, sabe, os que defendem os privilégios, eles criam cortinas de fumaça, tá certo? E nos prendem em cavernas, tá certo? E nos mantêm ignorantes, tá certo? Sem escola, tá certo? Que justamente, quando se fala sem escola, quer dizer sem discussão, sabe? Sem comunicação, sem sabe, sem sociabilidade, porque na sociabilidade, sabe, nas relações sociais que, sabe, que os olhos aí vão clareando, sabe, e as mentes vão sabe, enxergando, tá certo, enfim. E a grande luta, sabe, de quem faz hoje a luta de classes, está certo? É patrocinar o discurso. Veja que as empresas corporativas de imprensa, de mídia, hoje, de ontem para hoje, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o artigo da lei do Marco Civil da Internet, tá certo? O artigo 19, tá certo? Que atribui esse artigo, ele tirava a responsabilidade das empresas, das big techs, tá certo? Das plataformas de comunicação na internet, tá certo?
se alguém publicasse uma mentira, uma ofensa a alguém, tá certo? Só poderia, assim, sabe, cessar essa ofensa aí, sabe, através da justiça, tá certo? E o Supremo decidiu, tá certo, que esse artigo aí que prega essa regra, tá certo, é inconstitucional. Aí eles remetem para o artigo 21, salvo engano, ou 23, não estou bem certo, tá certo? Onde lá está dito, sabe, que as empresas devem ser responsabilizadas, sim, sabe, pelo que é dito nas suas plataformas, tá certo? Porque as empresas, o que é que fazem? As empresas são servidores, são provedores, são aí uma rede onde a gente se engata, se pendura, sabe? E começa a fazer comunicação social. Esse mesmo meu vídeo aqui, quando já são 24 minutos de vídeo, sabe? Eu vou compartilhar na rede, tá certo? Ele vai fazer parte, vai entrar na rede, tá certo? E essa rede não me pertence, sabe? Essa rede é do Zuckerberg, sabe? É da Meta, certo? E é do cara do YouTube, no meu caso aqui é do YouTube, tá certo? Então o dono do YouTube, ele não aparece tanto, tá certo? Como aparece o nome do Zuckerberg, tá certo? Do YouTube aparece o nome do CEO, aquela coisa toda. O nome mesmo do dono, sabe? Do YouTube, sabe? Não aparece do Google, sei lá o que, tá certo? Não aparece. Mas o fato é que esse meu vídeo vai ser compartilhado no Google, sabe? E eu tô fudido, tá certo? Pelo bem, pelo mal, não vou ganhar nada com nada disso, tá certo? E no momento que esses caras não me quiserem mais falando essas coisas que eu falo aí, sabe? De caboclo falador, eles vão chutar minha bunda, tá certo? Minha bunda estará chutada. Mas o fato é, rapaz, sabe que, porra, é foda. E aí eu me perdi de novo, tá certo? Quando já são 25 minutos de vídeo, tá certo? É que eu estou meio distraído. Mas eu falava assim, sabe, dessas questões do mundo, sabe, das questões. Eu acho que eu falava aí dos meios de comunicação, das mídias corporativas aqui do Brasil, por exemplo, tá certo? Que nos distraem, criam cortinas de fumaça, sabe? Ajudam o capital, sabe, a elite capitalista endinheirada, sabe, a prevalecer na dominação política. É o que está acontecendo. Os caras querem tirar o Lula a todo custo. Nós já começamos aqui no Brasil o processo eleitoral para eleger presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, sabe, em 2026. E e aí, sabe, hoje está todo mundo operando, o pessoal do mundo do dinheiro aí, do pessoal que cuida dos privilégios, tá certo? Dos seus privilégios, desses que se apropriam das riquezas do país, sabe? Ali do caulim, por exemplo. Eu acho que eu vou chamar esse meu vídeo de caulim, sabe? É homenagem, sabe, a esse mineral, pensando nas terras raras aí, tá certo? Caulim, eu acho que é isso, sabe? Aí, sabe, caulim que eu conheci quando fazia, em 2007, umas viagens ali Paragominas, tá certo? E eu via, né, montanhas de cauli e cheguei a entrar numa empresa que fazia extração de caulim, tá certo? E fui lá no local e vi as máquinas ali, sabe, rodeando, comendo ali a montanha que estava na superfície, certo? Até chegar a rés do chão, tá certo? Eu vi isso fazendo a remoção daquela montanha, daquele monte, sabe, de um ponto para o outro, tá certo? E esse caulim que é extraído dali, tá certo? Sabe lá para onde vai a porra desse caulim, tá certo? Que é usado aí na indústria de branqueamento do papel celulose, tá certo? Porra, bicho, é foda. Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de caulim em consideração, sabe, a esse mineral aí, tá certo? Falando das terras raras que o Trump quer, rapaz. O Trump estava de olho nas terras raras ali da Ucrânia, tá certo? Eu acho que ele não vai desistir. Mas lá na China também tem, tá certo? Então ele quer, sabe, fazer negócios ali com o Xi. Problema dele, tá certo? Então tá bom, sabe? Eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu ajude a todos nós. Não, eu não acredito no Deus do céu, então eu não posso pedir, sabe, para ele, sabe, interferir nisso aí, tá certo? A não ser que Deus do céu seja essa força que está em nós, tá certo? Que pode aí, sabe, nos fortalecer, sabe, e nos orientar, sabe, e nos direcionar, nos movimentar, tá certo? Porra, bicho, é foda. Então eu vou dizendo que meu nome é Ernest, certo? Caboclo falador, sabe? Meio macunaímico. Eu queria falar, rapaz, do Guimarães Rosa, tá certo? Que faz aniversário hoje, 27 de junho. Mas eu falo do Guimarães, eu vou deixar aqui o site do Wikipedia aberto aqui, tá certo? E amanhã eu falo alguma coisa sobre Guimarães Rosa, tá certo? Que eu conheci em 1995, rapaz, quando eu fiz letras. Fiz letras na Universidade do Amazonas, tá certo? Faz tempo pra Dedéu. 50 anos. Porra, bicho, é tempo. Mas é isso aí, Caboclo Falador. Bom dia.